A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou neste ano as novas recomendações para a medição da pressão arterial em casa e no consultório. De acordo com o documento, a verificação feita pelo médico durante as consultas não deve ser a única referência para fechar o diagnóstico de hipertensão, pois ela pode sofrer alterações que escondem quadros de pressão alta. As medidas adequadas foram compiladas para atualizar os parâmetros que serão usados pelos cardiologistas. E para falar então sobre o assunto e muito mais, nós convidamos o médico cardiologista, o Marco Antônio Castro Fonseca. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite aqui do Jornal da Manhã Pato. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Sabrina, bom dia a todos ouvintes e que estejam os telespectadores também. E para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Me lembro aqui, logo que eu cheguei, do Edilson Guimarães, que dei algumas entrevistas a ele, mas é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Então vamos lá, doutor Marco Antônio, por que a Sociedade Brasileira de Cardiologia acredita ser importante que o diagnóstico de hipertensão não dependa exclusivamente das aferições feitas no consultório? Na realidade, o que ocorreu é que houve um congresso agora em Londres, em setembro, da Sociedade Europeia de Cardiologia, e ela divulgou o seu, que lá eles chamam de guideline, ou as nossas diretrizes, e que isso serve de referência para todas as outros países e as outras sociedades pelo mundo afora. E ela estabeleceu, baseado em novos estudos científicos que foram feitos pelo mundo afora, tanto técnicas, a reavaliação das técnicas de aferição da pressão arterial, como também novos parâmetros e novas indicações de mudanças de hábitos de vida. Eu, como estou há 40 anos na medicina, na cardiologia, eu costumo dizer que a medicina é a ciência das verdades transitórias, porque depende muito dos estudos científicos que são feitos pelo mundo afora para que nós possamos mudar a nossa forma de atuação de uma forma melhor. O que ela estabelece, na realidade, é o seguinte, que não será somente, mas leva-se ainda assim muito em consideração as aferições no consultório. Mas nós sabemos que nós temos pacientes que têm hipertensão mascarada, como também hipertensão de alerta. A hipertensão de alerta é aquele paciente que entra no consultório, devido ao estresse de estar ali, aquela apreensão, ele pode ter uma alteração da sua pressão arterial. Como também tem pacientes, às vezes, que entram no consultório, têm a pressão aparentemente normal, mas fora do consultório, em alguns momentos do dia, ele pode ter a pressão elevada. Então, as medidas ambulatoriais, como nós chamamos, em casa, feitas por outras pessoas, ou mesmo o uso de aparelhos para isso, que são de medições da monitorização ambulatorial da pressão arterial, nos ajudam muito a separar o joio do trigo, de quem é realmente hipertenso e precisa de tratamento. Então, em casa e também no consultório, né? Sem dúvida. As novas diretrizes adotadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia partem de uma orientação global da Organização Mundial da Saúde, a OMS, ou são regras estabelecidas apenas em território nacional? Muito boa essa sua pergunta. Eu, quando entrei na cardiologia, no começo dos anos 80, nós tínhamos como referência a Organização Mundial da Saúde. Naquela época, o normal da pressão arterial seria 16/9 ou 160/90. De lá para cá, a cardiologia no mundo inteiro evoluiu muito e as sociedades, especialmente essa europeia, que divulgou agora essa nova diretriz, esse novo guideline, como as duas americanas, que é o American Heart e o American College, e também a brasileira, que é um orgulho para nós aqui, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, começaram a fazer estudos científicos. Isso tudo começou, na verdade, em Framingham, com o doutor Eugene Braunwald, que é uma cidade próxima a Boston, e ele começou a observar pessoas por longo período, por volta de 5 anos, estudando, nesse caso que nós estamos falando aqui, sobre hipertensão arterial, que tipo de tratamento, as medições, o estudo do colesterol, dos fatores de risco. Então, isso nos levou a termos mais certeza nos tratamentos. E, com isso, as sociedades cresceram muito. Então, hoje, claro que a Organização Mundial de Saúde é muito importante, mas quem dita essas regras hoje são os estudos científicos de peso muito bem feitos que levam as sociedades a fazer, às vezes, uma revisão sistemática e chegarem à conclusão de que aquelas mudanças precisam ser feitas. E aí, sim, fazem-se esses guidelines ou essas diretrizes, que isso nos ajuda a ter uma uniformidade no tratamento.
tanto para os colegas novos, jovens que estão entrando na medicina e precisam de ter um pouco mais de referência do que fazer ou do que fazer. Porque antigamente, quando eu estava lá no começo da medicina, nós íamos no congresso e escutávamos, na minha experiência eu faço assim, assim. Os colegas faziam palestras mais velhos e falavam da sua experiência. Hoje não, nós temos que provar cientificamente por que é que nós estamos fazendo aquilo. E isso vem nas diretrizes, nos guidelines. Pois aí, a partir dessas novas diretrizes, o que pode ser considerado, então, uma pressão baixa, uma pressão não elevada, elevada e hipertensão? Que a gente já estava ali acostumado com o 12/8, né? O que é o 12/8 agora? Bom, outra muito boa sua pergunta, e principalmente você que é uma moça jovem, nós precisamos separar as coisas, porque temos também situações completamente diferentes, como, por exemplo, em mulheres jovens, nós temos os níveis de pressão arterial normais delas bem baixos, 8, 9/6, 10/6, isso é normal. Agora, aqui nós vamos, o que se tentou é estabelecer e facilitar e tornar mais prática a classificação do que é hipertensão, do que não é hipertensão. Porque a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela tinha uma classificação que tinha fases, fase 1, fase 2 e tal. Isso ficava muito confuso. Então, o que essa diretriz, esse guideline trouxe agora é o seguinte: a pressão arterial normal é até 12/7. Então, o que está acima disso aí, entre 12 para a máxima, né, 120 a 130, ou a mínima de 70 até 89, nós dizemos que a pressão agora, nessa classificação, tem uma pressão elevada. Bom, acima de 14/9, ou 140/90, aí sim é considerado hipertensão arterial. Só que o que mudou muito foi esses níveis que foram considerados mais baixos agora, que equipara o que a Sociedade Americana de Cardiologia já em 2019 dizia, porque ficou a europeia falando uma coisa e a americana falando outra. Então agora está mais ou menos uniformizado. A grande pulo do gato, a grande mudança nisso aí foram isso que você acabou de dizer das aferições ambulatoriais e o que é considerado agora pressão arterial alta. Essa fase intermediária entre o que é normal e o que é hipertensão é que é o foco hoje e o que nós precisamos, nós todos cardiologistas, estarmos atentos, porque as grandes mudanças foram aí. Excelente. E como é que o senhor orienta os seus pacientes a realizar a medição da pressão arterial em casa de forma correta? Existem horários e condições ideais para isso acontecer? Muito bom também falarmos sobre isso, porque nós precisamos nos lembrar que a pressão arterial ela tem um ciclo diário, isso varia de uma pessoa para outra, e sofre muito a influência dos fatores ambientais. Então, quando nós fazemos uma medição ambulatorial da pressão arterial, que nós chamamos de mapa, nós só consideramos que a pressão arterial está de fato elevada se mais do que 50% das medidas válidas estiverem acima do normal. Em outras palavras, até 50% das vezes que medirmos a pressão arterial de uma pessoa, ela pode estar acima do normal. E isso pode ser considerado normal. É claro que agora, nos nossos parâmetros, nos aparelhos, nós vamos ter que rever isso. Com relação às medidas em casa da pressão arterial, nós também temos que ter um outro cuidado. Eu, às vezes, brinco com meus pacientes e digo que o aparelhinho de medir pressão arterial em casa, ele pode ser também um aparelhinho de fazer ficar maluco. Porque tem pessoas que ficam tão impressionadas e tão preocupadas com aquilo que eles passam o dia todo fazendo a aferição da sua pressão arterial. E qualquer estresse a mais que ele tiver, haverá sim uma oscilação na pressão arterial. E não significa que ele está em crise hipertensiva, que ele está passando mal. Claro que se persiste as medições, essas aferições na parte da manhã, na parte da tarde, feitas corretamente, o aparelho esteja em boas condições de aferição, né, e esteja calibrado, vamos dizer assim, precisa procurar um médico, mas nem sempre ele está em crise hipertensiva. O que há, às vezes, como nós estamos falando aqui agora com as modificações dos parâmetros normais, nós vamos precisar ajustar a medicação dessa pessoa, porque não se basta tomar a medicação, nós precisamos agora atingir essas novas metas para que, de fato, nós consigamos evitar as complicações. Porque a hipertensão arterial por si só é uma doença que precisa ser controlada, porque ela causa um monte de problemas e complicações que podem levar à morte. Mas ela também é um fator de risco, junto com outros fatores de risco, que levam a outras doenças cardiovasculares, como as doenças isquêmicas. E nós falamos das medições, pode usar esses aparelhos domésticos, mas temos também isso que eu acabei de dizer, os aparelhos de monitorização ambulatorial da pressão arterial, que são microcomputadores que ficam na cintura da pessoa fazendo as medições automáticas.
Doutor, muitas pessoas ficam nervosas na presença de um médico e isso pode elevar a pressão arterial. Eu falo por mim mesma, hein, que eu sou... Vou te contar, eu chego lá no hospital e já quero ir embora. Como é que a síndrome do jaleco branco ela afeta o diagnóstico e que estratégias que podem ser usadas para minimizar esse efeito? Olha, isso é um efeito fisiológico, né? Quando nós estamos diante de uma situação de perigo, de fuga, nós nos preparamos para fugir ou para lutar. E isso não é só numa situação de agressão, nada disso não, mas só de irmos a um consultório, consultar ou com o cardiologista, vocês mulheres com o ginecologista, nós homens agora, logo aí tem o mês do homem aí com a próstata, isso gera um estresse e há uma liberação de adrenalina nas nossas suprarrenais e essas adrenalina faz com que o coração bata mais rápido, a pressão suba, as pupilas dilatem, nós arrepiamos, então é aquela situação de perigo. Então, aquilo ali é uma coisa transitória, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, como eu disse, dessas medidas ambulatoriais em casa das pessoas, fazendo com seus próprios aparelhos, porque nem sempre a pressão que está elevada porque é hipertenso. Né? E outra coisa, quando as pessoas são muito ansiosas, elas ficam ansiosas, ficam trêmulas, as mãos suando frio, ficam muito angustiadas e sentem aquele mal-estar e vão lá medir a pressão arterial, eles passam a achar que aquilo tudo que eles estão sentindo é consequência da pressão alta. Não é o contrário. A pressão, a hipertensão daquele momento, a pressão elevada naquele momento, é consequência do estresse, da ansiedade que ele está passando, que faz a pressão subir. Então, isso aguarda um momento que aquilo vai diminuir. No consultório, sempre que o paciente chega, você tem que conversar com ele, acalmá-lo um pouco, faz uma primeira medida, uma segunda, às vezes medimos 4, 5 vezes, assentado, deitado, para nós termos uma ideia, porque a primeira medida nem sempre será a real. Em geral, na segunda, terceira, quarta medida, a partir do momento que o paciente se sente mais à vontade, ela vai cair para um patamar adequado. Mas isso nós chamamos de hipertensão de alerta e é por isso que essas medidas ambulatoriais que a diretriz europeia traz agora se tornam muito importantes, para nos ajudar a separar, como eu disse, o joio do trigo. E sabemos que o consumo de sal é um fator crítico para a hipertensão. Existem aí outros alimentos ou substâncias cuja ingestão deve ser monitorada também por pacientes hipertensos? Olha, nessa diretriz traz uma coisa muito interessante. Muitas, né? Mas tem uma outra interessante. Se o paciente não for renal crônico e ele tiver nesse patamar de pressão elevada entre 12 e 13, né, abaixo de 14, para a máxima e a mínima abaixo de 9, entre 7 e 9, esse paciente ele deve tentar evitar a ingesta de sal e acrescentar na sua dieta uma quantidade maior de potássio, fazendo a substituição para o paladar dele, ao invés de cloreto de sódio, para cloreto de potássio. Ou então também aumentar a ingesta de frutas. Então, esses tipos de alimento ajudam. Não é que o consumo de sal, de cloreto de sódio, sal de cozinha, seja a causa absoluta. Nós temos um fator genético muito grande na hipertensão arterial. Se você pega um hipertenso, você pode investigar a família dele, a história pregressa dele e da família, deve ter muita gente hipertensa. Então, mas isso acrescenta sim, isso vai piorar a hipertensão dele. Pois é, e na sua opinião, quais os principais fatores que contribuem para o aumento de casos de pessoas hipertensas? O senhor já falou aí da hereditariedade, sal. Tem mais alguma outra coisa que piora isso, principalmente entre os mais jovens? Olha, claro, todos os fatores de risco, né? A vida sedentária, a obesidade, você vê isso muito claro, por exemplo, não é que toda pessoa obesa tem que ser hipertensa e que os magros não são hipertensos. Existem magros muito hipertensos também. Mas nós vemos isso muito claro nos pacientes com obesidade mórbida que são submetidos à cirurgia bariátrica. É muito comum, após pelo menos uns 6 meses, quando eles têm uma perda substancial de peso aí por volta de 40, 50, 60 quilos, você às vezes tem que tirar totalmente a medicação dele, né? Então, a obesidade também seria um outro fator muito importante. E como nós estamos falando, a
a carga genética é muito importante. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração é que na população, no adulto jovem, a incidência é uma doença altamente prevalente, entre 30% e 40% da população são hipertensos. Com esse rebaixamento agora que a Sociedade Europeia de Cardiologia fez, como também os americanos, eu acredito que nós vamos beirar quase os 50% da população adulta como hipertensos. Mas à medida que nós envelhecemos, com as modificações que ocorrem no nosso corpo, nas nossas artérias, assim como na pele nós perdemos elasticidade e temos rugas, o sistema cardiovascular também vai perdendo elasticidade. Então, as artérias mais rígidas fazem com que a incidência de hipertensão arterial, principalmente a sistólica, nos pacientes idosos, como eu também sou geriatra, eu vejo isso demais no consultório, eles também têm uma incidência muito maior. Por volta de 80 anos, nós temos quase 80% dos idosos hipertensos. Agora, nessa diretriz também traz uma coisa muito importante, como também fala na americana. No idoso, no paciente frágil, no paciente institucionalizado, aquele que mora em residência de idosos, e nos pacientes renais crônicos que têm o rim não funcionando ou funcionando muito mal, nós não podemos usar esses parâmetros com critério fixo. Nós podemos rebaixar a pressão arterial deles até onde o organismo deles tolerar, porque senão eles vão fazer hipotensão arterial, vão piorar a perfusão sanguínea do rim dele e perfusão cerebral, aumentando a confusão mental, piorando até a cognição, que é a memória dele. Então, as coisas têm que ser olhadas de uma forma criteriosa dentro da diretriz. Não pode ser todo mundo, a partir de agora, desse jeito, não. Nós temos que analisar com cuidado. Doutor, já partindo aqui para a reta final da nossa entrevista, da sua participação conosco, só uma dúvida, uma curiosidade. Você já está há 40 anos aí na área, né? Aumentou muito, diminuiu muito nesses últimos anos, questão da hipertensão? O que o senhor tem notado? Olha, Sabrina, eu acredito que aumentou. Aumentou porque os nossos hábitos de vida, a longevidade aumentou, né? Então, se nós pegarmos o último levantamento do IBGE que foi feito, a última censo, nós veremos que a taxa de natalidade, mulheres jovens como você estão tendo progressivamente menos filhos, mas nós temos aumentado muito a longevidade. Eu tenho no consultório muitos pacientes acima de 100 anos, e então, como eu disse há pouco, progressivamente, quanto mais idosos nós tivermos, maior será a incidência dessas doenças crônico-degenerativas, incluindo a hipertensão arterial. Exatamente pelas modificações. Porque em geriatria é muito difícil você estabelecer um parâmetro até onde vai a doença e aonde começa o processo só de envelhecimento. Então é muito difícil, então as coisas se misturam. Eu acredito que aumentamos sim, e também pelo sedentarismo, pelo ganho de peso, a obesidade está campeando o país inteiro, o mundo inteiro, e é uma coisa que contribui muito. Infelizmente, né? Bom, estamos então com o médico cardiologista Marco Antônio Castro Fonseca abordando sobre as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a medição da pressão arterial. Ô, doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Deixe aí as suas considerações finais. Como é que os ouvintes e espectadores do Jornal da Manhã Patos encontram o senhor? Eu estou e tenho a honra de estar lá na HNSF. Nós estamos, inclusive, reestruturando e dentro em breve teremos um CTI específico para cardiologia no HNSF. Teremos um plantão fixo também, direcionado para cardiologia. Então, nós estamos reestruturando. E tenho um prazer e estou à disposição no HNSF. E, mais uma vez, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E eu sou um fã da Jovem Pan, mesmo antes de ter em Patos, eu ouvia muito quando ia a São Paulo, o Jornal da Manhã. Sou um verdadeiro assíduo ouvinte de vocês e me coloco sempre à disposição, se vocês precisarem, para estar aqui novamente.